início as pessoas vão pingando devagar no deslocamento. É um prazer enorme receber aqui na PUC do Rio a professora Monique Balbuena, professora da Universidade de Oregon, do Clark Honors College. Já descobrimos aqui uma série de afinidades sobre as quais não vou falar muito, mas enfim, estudamos na UFRJ, Ciências da Literatura. A Monique é brasileira, mas mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Se faltar alguma palavra em português, ela pisca, a gente combina um código e eu tento vir a socorro dela. Monique é professora de literatura comparada e de estudos judaicos. Ela tem um arco de interesses de pesquisa muito vasto, mas ela tem se debruçado especialmente sobre a relação entre língua e construção de identidade, sobretudo em escritores e autores multilingües, que estrategicamente escolhem criar, trabalhar e escrever em línguas minoritárias. Ela tem pensado um pouco essa dimensão, imagino, política, a força dessa escolha de trabalhar numa língua minoritária e a pressão que isso faz no cânone literário em línguas maiores. E essa discussão, obviamente, tem uma pertinência com esse projeto piloto que a gente está aqui tentando implantar na PUC-Rio, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, um espaço de reflexão para pensar a condição refugiada hoje. Esse evento também está conectado à disciplina que muitos de vocês estão cursando, uma disciplina de graduação que é interdepartamental e congrega alunos de letras, serviço social, psicologia, direito, relações internacionais. A presença da Monique hoje também tem uma pertinência com um grupo de estudos judaicos que está aqui representado pela professora Sônia Kramer, que coordena também esse grupo de pesquisadores que traz para dentro da PUC do Rio a discussão dos estudos judaicos. E há uma disciplina também acontecendo na PUC esse semestre sobre a língua Yiddish, que é uma outra dessas línguas minoritárias que tem a ver com a história das diásporas judaicas. Então a gente tem muita alegria e prazer de receber a professora Monique aqui. Ela vai falar por cerca de 1 hora, acredito, e depois haverá espaço também para a gente fazer perguntas, conversar um pouco, trocar ideias, debater. Então sinta-se muito bem-vinda em nome da PUC-Rio, do Departamento de Letras, de todos os departamentos envolvidos, da futura cátedra, dos estudos judaicos. É uma ação entre amigos muito forte. Então, bem-vinda a sua família também que está aqui hoje. Muito obrigada. Boas falas. Muito obrigada. Bom dia, para todo mundo. Um dia bonito, finalmente. E eu estou muito contente de estar aqui, muito honrada de estar aqui participando dessa nova iniciativa e dessa nova cátedra. Para mim também é um meio voltar para casa. Eu cansei de comer no bandejão aqui quando eu era adolescente. E já vou chorar, tá vendo? É muito bom e interessante estar aqui. Então, é uma fala assim, tem várias partes, pode ficar meio longo, mas a gente corta se estiver muito chato. Vocês podem também fazer um sinalzinho, eu saco e mudo. Mas é porque várias coisas que eu tenho que falar, eu não... A Rosane também foi pedindo, bom, pode falar disso também? E também disso, Aí de repente, pum, tô falando assim de tudo. Mas nem tudo, porque eu posso falar a beça, mas vou estar ainda só assim na superfície ainda de tanto que há sobre esses temas e tantas questões que são relacionadas com o que a gente está vivendo já há alguns tempo, mas que está agora também se acirrando, neste momento. Então, eu vou mais ou menos dizer que tem basicamente 3 partes. A primeira, vou falar um pouco mais sobre a língua judeu-espanhola, só dar um básico assim do histórico do que é a língua, como se formou e tal, mas meio rápido, mas porque eu também não sei o quanto vocês sabem, o quanto vocês estão assim familiarizados com isso tudo. Então, se tiver muito básico, vocês me dizem que eu pulo. Mas também, se eu tiver não explicando bem coisas que para mim podem ser mais óbvias, mas nem tanto para vocês, também pode me dizer e aí eu vou com mais tempo, ok?
Aí vou falar rapidinho só sobre o gênero, só para vocês terem uma ideia, porque aí eu vou entrar na carne da apresentação, que são os projetos poéticos atuais, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo, mas ver como essa língua, o judeu-espanhol, ou ladino, ou espanholito, ou mesmo muitos outros nomes que ela tem, está sendo usado ainda hoje por grupos diferentes, judeus e não judeus às vezes também, para avançar algumas propostas políticas, propostas poéticas e outras. Enfim, como está sendo feito o uso desta língua hoje em várias partes do mundo. E isso é o que eu estou... sobre o que estou me debruçando mais. Mas enfim, então vamos lá. Quem já ouviu falar em ladino, ou espanholito, ou judeu-espanhol? Exceto a Sônia Kramer. Quem mais além dela? Rosana. Ok. Sei até cantar algumas. Eu também, mas não é o caso. Rosana canta bem, vamos ver. Bom, já que o negócio também é tão político, eu vou fazer só uma observaçãozinha assim para eu começar. Que partindo uma das coisas do meu livro, que até trouxe, depois eu mostro para vocês, que se chama Homeless Tongues, Poetry and Languages of Sephardic Diaspora. São línguas sem casa. Apátridas, línguas desenraizadas, pode ser muita coisa, né? A gente vai discutir a tradução, mas enfim, poesias e línguas da diáspora sefaradi. Eu acho que é muito importante, especialmente nesse momento político nos Estados Unidos, no mundo, aqui também, enfatizar a importância do multilingualismo, a importância poética, a importância política, de valorizar isso. Que não só... Eu entendo isso, o multilingualismo nos oferece possibilidades cognitivas e possibilidades poéticas e criativas muito grandes, mas eu também tenho essa convicção que nesse momento político, diversidade linguística é bom para as pessoas e é bom para a democracia. E esse é daí que eu parto. Então, eu estou tentando justamente celebrar a diversidade também da escrita ou da escritura judaica, a intradiversidade judaica, porque judeu não é tudo a mesma coisa, existe muita variedade linguística, cultural, muitas outras, e tentar também olhar ou reolhar o cânon judaico que tem sido aceitado e meio que questioná-lo ou tentar introduzir outras coisas, meio que corrigir de alguma forma o cânon, para poder também tomar em consideração a produção de outros grupos, de outros judeus, de outras partes, em outras línguas, né? Então, para refletir realmente o que né, essa diversidade da cultura judaica em geral também. Então vamos lá, né? Esse mapinha é só para dar uma ideia do que foi a diáspora sefaradi, tá? Então, a gente sabe, 1492, o que aconteceu? Falando, descobriu a América, né? A gente lembra disso. Mas o que aconteceu? É o ano em que Granada, a Espanha, caiu, né? E os reis católicos tomaram o território. E então dominaram. E o que fizeram? Expulsaram os mouros, né? E os judeus de todo o território, ou forçaram a converter ao catolicismo. Então, em 31 de março, olha a data fatídica, ainda mais para nós brasileiros, 31 de março de 1492, quase 200 mil judeus espanhóis foram para o exílio, indo para Portugal, para o norte da Europa e também para a bacia mediterrânea, né? Então você vê, saíram daqui, desse território, muitos foram para cá primeiro, de onde foram depois expulsos em 1496 também, mas foram para muitas partes do mundo, para cá, a Europa Ocidental, foram para cá também, foram para a Europa Oriental, toda essa região balcânica, né, os Mediterrâneos, e claro,
aqui, que era o grande Império Otomano, onde o rei aceitou, acolheu-os com muito empenho, porque, claro, traziam bons negócios e muito dinheiro. E aí, muitos dos judeus espanhóis ficaram nos Balcãs e na região mediterrânea. Foram bem parte do Império Otomano. E foi aí no Império Otomano que a língua judeu-espanhola, já começa, se desenvolveu, tá? Então, quer dizer, uma criação da diáspora. Todos esses espanhóis, judeus espanhóis, que saíram, não falavam uma mesma língua, porque eles eram de vários reinos. Aragão, Astúrias, León, Castilha, cada um tinha a sua... Meu Deus! O português ainda não tá, né? Não é, a língua começa a ficar seca. Cada um falava o seu próprio dialeto, a sua própria língua específica do seu reino. Quando se encontraram no mesmo lugar, ali, essas línguas todas começaram a se conviver uma com a outra e tiveram mútua influência. Dessa fusão de línguas, desse encontro de línguas na diáspora e da influência também das línguas circundantes, formou-se o judeu espanhol. Ok? Então é uma língua que tem um substrato, claro, a gramática, a sintaxe espanhola. Mas o vocabulário, como todas as línguas judaicas, tem muito do hebraico, tem muito do aramaico, e depois, com as línguas circundantes, também acolheu, enfim, vocábulos do turco e de várias outras. E agora, italiano, francês, turco, até inglês tem, enfim. É o que a gente chama uma língua de fusão ou uma koiné linguística. Ok. Com licença. Enfim, então essa ideia de que o judeu espanhol é uma língua do século XV, sim e não, né? Porque tem esse substrato básico que veio daí, que já era uma combinação desses dialetos, e com todas as adições, as novas formações que vieram com a vida na diáspora. E, bom, então tem um linguista famoso, conhecido, que é um falante nativo da língua, um sobrevivente do Holocausto, Vidal Sefira. Ele afirma que 4% dos empréstimos dessa língua vem do hebraico, 15% do turco, 20% do francês, 2% do ladino, aí eu vou explicar que diferença que ele faz, e todos esses montados, né, ou construídos sobre uma base, um substrato do espanhol do século XV. Claro que depois, vocês já ouviram falar na Aliança Israelita Universal? Aliança Israelita Universal, que era um grande movimento de judeus franceses, começou, que construiu muitas escolas por todo o mundo, muitas no Império Otomano, muitas no norte da África, para educar e trazer a luz para os judeus não tão civilizados, entre aspas, né? Claro, são europeus, são franceses olhando para o resto do mundo. Mas, enfim, isso teve uma grande influência no ladino, isso teve uma grande influência na vida dos judeus sefaraditas, tá? Então, também a gente vai ter um percentual de francês, claro que vai entrar o ladino, muito, e todo o processo de modernização e de ocidentalização dos judeus sefaraditas que vai se dar com a entrada principalmente com a entrada da Aliança Israelita Universal e com os processos históricos que também vão ocorrer. Porque, você lembra, esse era o grande império, que depois vai se desmembrar, né? Vai se partir e vai ser transformado em vários países. Aí é que vai ter a Bulgária, que não existia, né? Isso era tudo uma coisa. Aí agora a gente vai ter paizinhos nacionais mesmo,
vão ter sua língua nacional e vão tentar construir sua cultura nacional específica. E isso também vai ter um grande efeito na língua e na cultura sefaradita, tá? E mesmo na quase destruição da língua judeu-espanhola. Anyway, então, esse é mais ou menos seu mapa. Quando eu perguntei se você já tinha ouvido falar, eu já falei de alguns nomes da língua. Isso é uma grande briga até hoje. Qual é o nome da língua? Passa-se tanto tempo discutindo isso que às vezes se esquece de discutir a língua. Mas quando a gente agora fala ladino, quando eu estou falando ladino e falando assim das músicas hoje, estou falando do vernáculo, né, da língua vernacular, normal, popular, que a gente usa para falar. Essa língua tem os nomes de espanhol, os falantes chamam de espanhol. Quando eles falam hablo espanhol, estão falando de ladino, judeu espanhol. Ou nuestro espanhol, espanholito, espanholico, judio, judesmo. O que quer dizer judeu? Eu falo judeu. E Yiddish também quer dizer judeu. Todas as línguas judaicas em geral querem dizer eu falo judeu, eu falo judaico, eu falo judeu, né? É a língua dos judeus. Judesmo, jargon, que é jargão, que é pejorativo, e que eles passaram a usar para a língua, dizendo, é uma língua que não é tão língua, não é tão certa, não é como espanhol raliz, que quer dizer puro, certo. Então, meio que absorvendo a percepção de si mesmo como uma coisa e a sua língua inferior, né? Raquetia, que é o judeu espanhol do norte do Marrocos, que é diferente. Uma comunidade judaica em Manaus que fala raquetia. Exato. No seu cotidiano. Em Belém também tem. Tem. Manaus também tem, porque são os judeus que vieram do Marrocos em 1890 com o boom da borracha e são ainda muito falantes de raquetia, que ainda ficou antes da raquetia começar a se castelhanizar mais, que hoje em dia está ficando cada vez mais próximo do espanhol. A influência do espanhol moderno hoje na raquetia. Eles são mais distantes, ainda mantém a raquetia mais raquetia. Tetuani, que é da cidade de Tetuán, judeu-spanish, ou judeu-espanhol, e o Vidal Sefira, esse mesmo linguista, fala em judeu-franhol, que é a mistura de francês com espanhol, e judeu-israelhol, que é a mistura já do hebraico israelense, o hebraico moderno, falado hoje em Israel, sobre o espanhol, o espanholito, ou ladino. Porque há muitos falantes de judeu espanhol em Israel hoje, é onde tem a maior comunidade. Mas o Vidal Sefira, eu falo nele de novo, porque uma das grandes brigas é que o nome ladino originalmente se refere não à língua falada, mas à língua escrita, a língua usada para tradução de textos. Basicamente era da Bíblia. Era a língua usada para traduzir a Bíblia, para quem não conseguia mais ler o hebraico, traduzir para um espanhol que a população, então, seria capaz de entender. Só que era muito engraçado para nós, a gente, quando lê. Por quê? Porque a sintaxe é hebraica, mas o vocabulário, tudo é em espanhol. Então ficam construções muito estranhas. E aí um exemplo, eu vou ler, isso aqui o Vidal Sefira escreveu, e ele é muito insistente sobre isso, ele odeia que a gente chame a língua vernácula de ladino. Então eu ainda chamo, mas eu sei, tenho sempre que argumentar com ele e com todo o resto do mundo acadêmico. Então ele dizia, olha só, hago lo que puedo para mostrar que ladino não é judesmo, que é vernáculo, sino el traslado, palavra por palavra, del hebreo al español. Nunca mi madre me demandó, que tu pasa? Este seria ladino, o judeu espanhol, calco, traslado exacto de mashlomcha.
No, mi madre me demandava, como estás, hijico mío? O que tal, hijico mío? O que haber, hijico mío? Com um turco, arabismo, haber, habar. So, haber é do turco, que é notícias. Tipo, quando você pede, e aí? Seria mais ou menos isso. E aí, você fala, que haber. Minha grande tradução disso, eu tentei. Então, minha mãe nunca perguntou qual é a sua paz. Essa é a tradução literal de Mashlomer, ou Mashlomcha, que em hebraico, vem, né? Shalom, qual é a sua paz? Shalom, ou Mashlomer. Seria qual é a sua paz, mas a gente não diz isso, né? Então, é isso que ele está querendo mostrar, a diferença entre a língua acadêmica, a língua de tradução, e a língua do lar, a língua do carinho materno, a língua vernácula, né? E, bom, exemplos. Todas as línguas judaicas eram escritas com caracteres judaicos. Sempre foram. Usar línguas, caracteres latinos, né? Isso é depois, posterior até para o ladino, só depois com a proibição de o uso de alfabetos estrangeiros. Mas todas as línguas judaicas sempre tiveram alfabeto hebraico. E o judeu espanhol tem não só... bom, isso aqui são as línguas quadradas, né? Usadas para vários textos em hebraico. Em ladino, convencionou-se na imprensa, em alguns livros, né? E aí ficou uma coisa de que textos em ladinos eram escritos com essa fonte, que é chamada de fonte Rashi, ou escritura de Rashi. E Rashi era um comentador medieval francês que comentava na Bíblia, e não é porque ele usasse isso, claro, porque ele não imprimia nada, né? Mas é porque quando imprimiram o Talmud, que tem vários textos em volta, linda, assim, em volta do texto principal sendo comentado, os comentários do Rashi vieram nessa fonte. Então, acabou sendo conhecida como fonte Rashi. E é assim que os textos em ladino aparecem. E isso aqui é o manuscrito. Então, é assim, esse é o correspondente, olha, o Aleph, manuscrito, tá? Que é diferente, claro. Bom, eu não sei se alguém aqui, imagino que não, talvez, mas viu o hebraico, sabe escrever em hebraico manuscrito. E é bem diferente disso, o hebraico usado hoje, que é um dos muitos, uma das muitas fontes. Existem milhões, essa foi a escolhida, que coincidentemente que era usada por certas comunidades askenazis. Só deixando lá. Mas existem muitos, né? Ok, curiosidade. Então, por exemplo, isso é uma portada de um livro. Aí tá, só para vocês verem, bonitinho, né? E vocês veem que no meio ali tem árabe, né? Mas isso aí tudo tá em espanhol, né? Calendário. Sabe que tá escrito calendário. Aí. Bem, vou passando pra gente ir. Isso é um jornal nos Estados Unidos. Isso era um jornal da comunidade sefaradi que imigrou para os Estados Unidos. Era um deles. Será? Bom, mas tinha Blavara, acho que sim. Aí uma ideia, manuscrito em ladino, para vocês verem. Embaixo é Shalom, olha só, bem diferente do que... Quer dizer, falando em voz alta, os caracteres estão em hebraico, mas se você for falar em voz alta, vai soar espanhol. Como em Yiddish também. É alfabético, né? Diferentemente do hebraico, ele é totalmente... as vogais soam. Diferentemente do hebraico, ele tem como Yiddish as vogais escritas. Tem as vogais escritas. Você põe o izinho, você põe o yud, o izinho. É como o Yiddish, né? Exato. Também como o Yiddish, que também é escrito com letras hebraicas, mas quando você fala, soa alemão. Né? Certo.
né? Porque os alemães é que falam Yiddish errado, não é isso? Mais exemplos. E aqui, olha, umas cartas de verdade, são fotos de cartas reais de sefaraditas da década de 30, tá vendo? 30 e 32. Algumas ainda em solitreu, que esse tem um nome específico, chama-se solitreu, esse manuscrito. E outras já, você vê como já está mudando. Você vê a mudança da sociedade, a mudança, porque essas aqui já estão escritas em letras latinas. Existem publicações. Essa é da Turquia. Eles costumavam ter um diário, e agora não. Agora, depois ficou uma vez por semana, agora eu acho que é tipo uma vez por mês sai esse suplemento em ladino. E dá pra gente entender. Bom, em letras latinas é fácil, né? A maior parte, mas aposto que vocês não entendem tudo. De vez em quando. É bom. É bom. Roubar. Mas se eu falar roubar, roubar. Um dia, del felek, que é do turco. Aí a gente não sabe que é do turco, né? Então, felek é destino. É destino, então, futuro. É tipo, de vez em quando é bom roubar um dia do destino, um dia, meio fazer festa, meio feriado. Tá? Já fizemos isso. Ok. Não sei se eu vou falar muito disso não. Vou falar só rápido. Esses, quando a gente fala dos gêneros tradicionais poéticos, a maior parte das vezes está falando de romances ou romanças, coplas e cantigas ou cantares. Cantigas é como os sefaradis do oeste falam, ou seja, do Mediterrâneo, e cantares é como os marroquinos chamam. São 3 gêneros, são os mais importantes dos gêneros poéticos tradicionais sefaradis. Eu só gosto de lembrar que a poesia, que é aquilo de que eu trato, é uma das coisas mais importantes na cultura e na produção sefaradi, tá? Muito da cultura veio sob a forma de versos, esses gêneros poéticos distintos. Basicamente, a vida se levava com poesia, que para mim é legal. As cantigas, por exemplo, são gêneros que variam bastante, é o mais variado, mas geralmente são as mulheres que cantam. Às vezes pode ter grupos, e para eventos da vida, nascimentos, casamentos, sei lá o que, sempre tinha música. Mas também tinha música quando a mulher estava cozinhando, lavando, fazendo sei lá o que. Então, acabou sendo muito assim, a voz só, sem acompanhamento, e quando muito, tinha um pandeiro ou alguma coisa, porque as mulheres estavam ocupadas e as mãos estavam ocupadas. Então, é muito simples. E o complexo vinha em como se fazia a voz. Então, existem muitos recursos estilísticos que são feitos com a voz. Melismas, que são quando você faz uma sílaba durar e tem muita coisa, você faz... Você pode estar falando o mesmo e fazer... Whatever. Eu não sou uma cantora, né? Mas... enfim, mas tem isso. Não era muito retumbante. E coplas eram gêneros... bom, falar um pouquinho mais do romance, desculpa. Romances, a gente já ouviu falar do romanceiro espanhol. E o romanceiro espanhol, que é esse gênero muito importante, muito famoso, tal e tal, é um repertório que fala de quê? De reis, rainhas, princesas. Então, normalmente são obras mais longas e narrativas. E tem essa história e fala desses reis e princesas. Então, é o que mais se liga à Idade Média. Então, essa ideia de pensar sefaradinha e Idade Média, em muito também tem a ver com romanceiro. Porque são essas histórias de reis e rainhas.
e muita coisa que foi herdada da Espanha, né? E levada para outras terras e modificada. Então é o gênero com mais prestígio, digamos assim. E e não é cantado de forma triste, mesmo quando o teor é triste e tal e tal. Também cantado muito por mulheres. Agora, é diferente da forma como a gente conhece. Todo mundo falou, todo mundo não, mas vocês falaram, até sei cantar umas músicas, né, e tal. Muitas das músicas que chegaram pra gente, chegaram por meio de estudiosos que entrevistaram pessoas que cantavam, são os informantes, mas depois eles reelaboraram, fizeram discos e fizeram meio como imaginavam que a tradição deveria ser, ou como eles achavam que devia ser. E muito foi modificado para entrar dentro de uma estética musical, sonora, mais ocidentalizada e mais palatável, digamos. Então, muito desses recursos estilísticos que eram mais turcos ou eram mais árabes e mais ligados a gêneros tipo mata-mata, enfim, gêneros, foram meio, como a gente diz em português, adoro poder falar isso, pasteurizados. Isso a gente não pode dizer em inglês. Então eu adoro, ok? Obrigada. Foram pasteurizados, foram tirados assim, sabe? E é mais ou menos essa versão que a gente conhece, tá? Foram colocados nessa escala diatônica ocidental e os microtons, que são os esquemas menores do que um passo, que é muito característico da música oriental, eles não estão representados nas versões que a gente recebeu em sua maior parte, tá? Mas anyway, o repertório sefaradi sempre absorveu melodias de outros gêneros e de outros lugares. Muito do que a gente hoje também fala que é tradicional sefaradi já é fruto de adaptação ou tradução de baladas gregas, italianas, francesas e tudo mais do século XVII e XVIII. E a gente diz, tradicional sefaradi. Mas é tradicional sefaradi pegar aquilo que se gosta, que soa bem, aproveitar, transformar e tomar para si e virar parte do repertório sefaradi. Então já é uma prática antiga. Tem uma citação linda. Nosotros la ouvimos, não sabemos de quem, las ambezimos e las cantamos como los trovadores. Ambezar é aprender. Então, nós ouvimos, não sabemos de quem, aprendemos, cantamos, e aí cantamos, como os trovadores. Esse é Mas nem sempre a prática da população mesmo, a prática do pessoal, é o que interessa aos estudiosos. Então, nem sempre eles iam pegar o que as pessoas estavam de fato cantando, mas aquilo que eles queriam que elas estivessem cantando. Ok? Bom, você tem alguma ideiazinha? O que você está entrando aqui? Dos romances, ok. As coplas são estróficas, são mais formais, tem rima, tem padrão muito mais fixo e, em geral, são mais didáticas e são para transmitir conhecimento de judaísmo e de outras coisas. É muito mais, principalmente para aqueles que não podem ler hebraico. Então, é um gênero didático e, claro, vai estar, então, mais associado aos homens. Era mais cantado por homens. E porque eles que liam, que estudavam, né? E conseguiam ler em Rashi. Enfim, então as coplas são um grande gênero e foram muito grandes, tomaram seu ápice no século XVIII. E tinham muitas em Constantinopla, publicadas em Constantinopla, em Salônica, Viena, que era um grande centro sefaradi. Pessoas podem não pensar, Áustria, sefaradi? Sim, Viena. E Livorno. Bom, aí está. Falei mais ou menos, tá bom, vamos lá.
Nem cheguei na MIT, então vamos lá. Então eu vou tentar meio correr, mostrar as coisas boas. Hoje em dia se fala muito ou na coisa medieval só, ou todo o discurso sobre ladino, ou judeu-espanhol, é marcado por esse discurso de morte. A língua está morrendo, não tem mais ninguém, a língua está morrendo, vai morrer, morreu. Está morrendo já faz muito tempo e ainda está aí, né? Tá assim, com os fios todos, mas continua. E eu tento meio que tirar um pouco daí. Dizer, olha, não é só o passado e não é só a morte. Sim, está ameaçada. É uma das línguas ameaçadas de extinção. Uma língua minoritária. Uma língua assim. Agora, ao mesmo tempo, ela nunca viu tanta renovação artística, tanta gente produzindo, criando mais poemas, produzindo mais música e até oferecendo agora cursos na universidade, cursos sei lá onde. Isso vai torná-la uma vida ativa, uma língua ativa, nova? Não. Porque a gente precisa de crianças falando, né? A gente precisa de gente realmente usando. Mas a língua sobrevive de alguma forma e começa a ter, a obter, adquirir certos valores poéticos também. E valores de, a memória, afeto, valores afetivos que a mantém viva de uma maneira diferente. Mas, sim. Então, muita coisa está sendo feita. Exemplos, né? Não é... Ok, tradução, né? Tem novas canções em ladinos, o material novo sendo produzido, composto. E aí a gente começa. Essa aqui é uma poeta, se a gente vai falar em renovação da poesia, da produção em ladino, tem que começar com essa mulher, que é Clarisse Nicoidsky, que era uma novelista franco-bósnia, escreveu 15 romances em francês, e aí, quando a mãe morreu, teve aquela reação de que, sentiu que a estava morrendo junto com ela, né? Meio que usou a mãe como uma sinédoque pro todo o povo e para toda a cultura. E decidiu escrever em judeu-espanhol, que era a língua da família, mas que ela não estava usando, mas que ela ouviu quando era pequena. Até durante a guerra, fugindo do governo Vichy, se escondendo em Casablanca. E ela então publicou esse livro em 1986, bilíngue, ladino, inglês, publicou na França. Um livro em ladino e inglês na França. Mas foi a primeira vez que, nos tempos modernos, houve uma produção poética em ladino que realmente não entrava naqueles gêneros tradicionais que eu mencionei e que dialogava com a poesia contemporânea, com a poesia moderna e com modernista, enfim, com os diferentes movimentos, que usava metáforas muito arrojadas e citações de outros poetas como Lorca e outros, e foi assim, uau, uma grande no mundo literário, assim, ladino, que realmente no mundo literário ladino foi assim, né? Mas foi porque viu-se que era possível escrever poesia moderna, poesia contemporânea em ladino, dialogando mesmo com a poesia mundial em várias línguas e fazer coisa de qualidade, não só trovinhas, riminhas, bobinhas e coisinhas, enfim. E então ela foi extremamente importante, por isso. Os caracteres já eram latinos, não sim, eram hebraico. Sim, falando e escrevendo em caracteres latinos. Tem muita história que eu corri, mas eu falei, só começou a usar caracteres latinos lá por volta de 23, 30, porque Ataturk, na Turquia, proibiu a todas as comunidades de produzir qualquer material em outra língua que não fosse o turco, em qualquer. Então não foi só com os judeus, foi com todos, mas isso já provocou, né, uma grande mudança. Isso aqui é um exemplo do texto dela. O texto dela na esquerda, o ladino que ela escreveu.
À direita é uma tradução para o espanhol de hoje, que foi publicado há pouco. No meio, bom, tradução para o inglês, mas tudo bem. E o ladino dela é bem característico, bem diferente, por exemplo, de certos que seriam na Turquia, porque é da Bósnia ou de Monastir. Tem características muito específicas. Eu não vou entrar em detalhes, mas... Deixa eu ver aqui. Isso é uma musicalização de um dos poemas dela por uma argentina que mora na Espanha. Peraí, vou baixar mais. Que está chorando la mar. Se me dabas tus olhos, podia fazer como num barco, dir outro na vela. Se me dabas tus olhos. Então, começar a escrever em ladino é um dos modos de combater a morte, que a gente fala. É dar uma nova vida, né? Ou uma sobrevida à língua. E não há nada mais importante do que criar textos originais na língua. Quer dizer, traduzir outros textos para a língua e aumentar o repertório, né? O cânone, mas também criar novas coisas. E ela começou com isso. Isso foi muito importante. Ao se deparar com a morte da mãe e a morte do povo e da cultura, manter e transmitir e manter a língua através da criação. Um dos grandes influenciados por Clarice é um companheiro nosso, Juan Gelman, que é muito interessante porque Gelman é um judeu ashkenazita. A família falava Yiddish e russo. A família era da Ucrânia. E, no entanto, em 94, quando ele estava em exílio, condenado à morte pela Tríplice Aliança da Isabelita Perón e também pelos seus ex-companheiros do Montenegro, ele se exilou na Europa. E diante dessa experiência concreta de exílio, na ditadura, fugindo da ditadura, também, porque depois também teve mais, né? Como a gente sabe, as nossas ditaduras aqui do Cono Sul. Ele se debruçou sobre a tradição textual, literária, textual de exílio judaica e outros, e começou a investigar sobre si mesmo, buscar suas próprias origens judaicas. É no exílio que ele começa a se ver mais como judeu. E, engraçado, eu brinco, o judeu dele era sefaradi. E é uma busca que ele empreende tanto as suas próprias raízes como as raízes da língua espanhola, que ele tanto ama e com que ele trabalha. E ao buscar essas raízes, nesse processo assim meio arqueológico, meio de investigação, ele chega ao ladino, porque está nas origens também do espanhol. 1492 também foi o ano da primeira gramática espanhola, da primeira gramática que sistematiza e firma, né, a língua. E também investiga a si mesmo e começa a se ver como judeu. Bom, e aí escreve esse livro, também bilíngue, usando cartejano, né, o espanhol argentino, e o ladino. E que aí foi muito, e até hoje é muito polêmico. Em Jerusalém, agora, eu apresentei sobre ele, de novo, eu tenho que ouvir, tenho que discutir, porque as pessoas têm muita resistência a um cara como Gelman, que é um ashkenazita, usando sefaradi. E tendem a minimizar, e a minimizar também a língua dele, a linguagem, até a poesia.
que me deixa um pouco tomada. E aqui está o livro, de baixo. E essa é a primeira estrofe do livro, primeira estrofe do primeiro poema do livro. E eu vou ler rapidinho, vocês vão ver. El batideiro de mis beijos, quero dizer, el batideiro de mis beijos se sentirá em tu passado, com mim em tu vino. E aí, el temblor de mis labios, quero dizer, el temblor de mis besos se oirá em tu passado, comigo em tu vino. Dá pra ver, dá pra entender, né? Qual é a diferença que a gente vê entre as duas? A grande diferença. Tem uma palavra que se repete no ladino e que é diferente no espanhol. Batideiro. Batideiro vira temblor, ok? Beijos vira lábios. Exato. Aqui tem beijos e aqui tem beijos. Aqui tem lábios e aqui tem beijos. Mas lábios é isso, né? Beijos. Ok, então o que é beijos e beijos? Só nisso está todo o cerne da grande mudança e parte da minha afirmação política de como as línguas menores, de fato, têm o poder para entrar e reorganizar ou recast, reformar, dar uma nova forma, um novo valor às línguas maiores. Por quê? É um poema de amor. Hellman escreve poemas de amor. É um poema de amor e parece poema de amor, e se a gente não fala nada, ok. Mas batideiro, em ladino, é isso, é tremer, é temblar. Mas para um falante de espanhol, quando você ouve, você falando de espanhol, quando você ouve batideiro, qual é a impressão que se tem? Qual é a ideia que vem à mente? Bater. E bater nos traz a ideia, então, de violência. É através disso, é ouvindo o ladino, que um leitor de espanhol contemporâneo, que não é falante ladino, na verdade, vai ver, vai sentir, vai ouvir e vai ter em si a experiência da ditadura militar, que na verdade estava informando a criação do poema. Eu posso explicar mais, bem mais, porque na verdade eu escrevo páginas e páginas sobre isso. Temblor é temblor, né? E batideiro em ladino também é temblor. Mas quem está lendo não está falando ladino. O leitor do Hellman é o argentino, que não é necessariamente o falante de ladino. Então, ele vai perceber a língua de forma diferente, né? Com as inferências ou as sugestões que vão entrar no castelhano moderno, né? Via o ladino. E aí que o batideiro, que tradicionalmente em espanhol contemporâneo é um lugar onde se bate, toda o contexto de violência e de opressão que informa esse poema de amor está por aí. E os beijos também, porque beijos com Z em espanhol contemporâneo existe, a gente não sabe, mas existe. Mas o que é? Lábio roxo, aquele lábio que fica inchado e roxo quando a gente apanha, leva soco. Isso é um beijo. E os meus lábios estão se contorcendo. É muito interessante isso. Quer dizer, ele escreve em ladino com a consciência de que o público leitor é um público do espanhol. Uhum. E ele usa isso a favor, né? Exato. Porque de imprimir na língua ladina uma memória política contemporânea, alheia a essa língua, de alguma maneira. Exato. E esse é o negócio do Hellman. Por não ser um sefaradi, essa não é a língua dele, não é a língua da família, não é a língua da identidade étnica ou afetiva dele.
Então, o uso do ladino aí tem um valor muito diferente e uma função muito diferente, que é sair do castelhano moderno, que é o quê? É a língua nacional. É a língua da Argentina, é a língua daquela pátria, daquele país que neste momento está dominado, controlado por uma ditadura militar repressiva opressiva. Ele vai e conscientemente busca uma língua diaspórica, uma língua que não tem país. Tem territórios, muitos, mas que não tem um exército que o suporta, que a suporta, que a mantém. Então, o Hellman, por isso que eu acho ele tão interessante, porque é um uso bem diferente. Hoje a gente vê muitos sefaradis, claro, são da família sefaradi, que estão tentando, manter essa conexão, construir essa identidade sefaradi, afirmar essa identidade sefardita, ou transmitir a língua, ou reviver a língua. Isso tudo são ótimos projetos e grandes, e eu estou trabalhando com eles. O Hellman não tem nada com isso, ele não está tentando buscar uma coisa do passado que não é dele, não é o passado dele, não é a memória dele, não é a ideia dele. Então, é uma outra visão, ele está ligando a toda uma história mais antiga de exílio de judeus, inclusive os hispanos medievais, porque ele traduz e também reescreve, e conscientemente adopta uma língua que não é dele, mas que é exilada, que é diaspórica e que é judia. Mas posso perguntar, por que na sua tradução você não optou por não trazer para o inglês essa dimensão da pancada e dos lábios roxos? Eu não sei, eu acho que tem uma outra tradução depois dessa também, essa não é a última, mas porque não tem muito como também. Quer dizer, a gente pode discutir a tradução, vamos retraduzir, porque é os dois, né? O beijos é beijos. Só que isso está subterrâneo, está ali, as correntes estão ali operando. Agora, como fazer isso em inglês? Não sei, mas a gente discute isso. Não, é uma grande coisa, a gente tem que ver. Você vê que eu não estou nem seguindo meu coisa, né? Eu estou indo assim, porque também já está na hora de acabar e eu ainda estou aqui. Então eu vou falar rapidinho. Outra poeta, que foi muito importante também, é importante nesse novo momento do ladino, essa israelense, Margalit Matsatiahu, cuja família é de Salônica, ok? Que hoje é Tessalonique, né, na Grécia. Pai e mãe foram para a Palestina, né, antes da guerra. Então não morreram, mas muito do resto da família foi morto. Salônica era uma das maiores cidades sefaradis no mundo, que tinha muitos jornais, muitos livros, muita cultura, e onde 50% da população falava ladino. Até os não-judeus falavam ladino para poder se comunicar, viver normalmente na vida, ir ao mercado, fazer tudo, tinha que saber. Então era considerada a Jerusalém dos Balcãs. 95% dos judeus de Salônica foram mortos na guerra. Quando os 95% de uma comunidade morre, as pessoas morrem, mas não são as pessoas. Quem vai com elas? A cultura, a língua, tudo aquilo que fazia dessa comunidade tão rica e tão importante. E aí esse é um dos grandes dramas do ladino. Salônica era um dos grandes centros da produção em ladino e da cultura sefardita. E tem outros, mas Salônica e vai ser sempre, você vai ouvir isso. Então, ela também, mesma coisa, é o contato com o passado, com a mãe, que atrás de volta isso. Em 1986, ela vai à Grécia numa dessas viagens que levam filhos ou jovens ou não sei o que de volta. E ela foi para a praça em Salônica, onde os nazistas, em 43, congregaram todos os judeus da cidade e os fizeram fazer exercícios físicos o dia inteiro sob um sol quentíssimo. E
os nazistas e outros vinham e riam e falavam, enfim, muita gente passou mal, muita gente desmaiou, muita gente, e logo depois daí eles foram levados para os campos de concentração. Então é um dia assim também marcado na história. E ela foi e ela viu a praça. Depois ela foi também à casa da mãe e viu a casa da mãe. E isso a fez começar a escrever em ladino. Ela já tinha até então escrito muitos livros de poemas em hebraico. Nasceu em Israel, cresceu em Israel, estudou em escola em hebraico, ou seja, uma sabrazinha ótima. E aí o que faz? Isso também é outra coisa interessante, porque se Israel é o fim do exílio, se vai para acabar com o exílio, o que faz? Uma sabra, uma nativa israelense, em Israel, optar por escrever numa língua diaspórica. Tipo, que voltar à diáspora ali, em Israel, onde o esforço para construir o hebraico como língua nacional foi imenso, e que também foi um dos outros golpes a muitas outras línguas, porque suprimiu, né, o uso de várias das outras línguas judaicas. Bom, então essa é Margalite Matatiaho. Aí ela escreveu um livro primeiro chamado Cortijo Queimado, ou Cortiço, obrigada, Queimado, e foi muito importante, porque foi o primeiro em Israel. Isso foi uma coisa, escrever em outra língua em Israel, assim, uau. E ela também introduziu ao léxico hebraico israelense várias outras palavras que até então não existiam dentro do léxico sobre a Shoah, sobre o Holocausto. Então, se já existia, não, já se falava de trens e transportes e tal, com o livro da Margalite, várias outras palavras, quais, por exemplo, bom, a gente pode ter algumas daqui, eu tenho no meu texto. Não sei, depois eu vejo, mas enfim, ela meio que renovou, aumentou o léxico da Shoah em Israel proper, com esse próprio Israel, né, com esse livro, que também foi bilíngue, hebraico e ladino. E dá pra ver, eu não vou falar muito disso não, mas olha, tá vendo aqui esse textinho? Você tem em ladino também em letras latinas, né? E tem em hebraico. Obviamente, em Israel, muito mais gente usa ladino em letras hebraicas, porque, bom, eles sabem as letras hebraicas. Então, você vê mais disso lá. Mas ela optou por escrever para ficar mais espanhola, né? Mais próxima do espanhol. E o hebraico em hebraico. Mas você vê a diferença também das línguas. Eu uso muito isso para ver também como as línguas são usadas diferentemente pelo mesmo autor. Como ela escreve o mesmo texto, que não é o mesmo texto. São versões distintas de coisas semelhantes. Mas, se você olhar as 3 linhazinhas lá de cima, em ladino está bem mais curto, né? E, no entanto, o hebraico é uma língua muito mais sintética. Seria, naturalmente, muito mais curto em hebraico, onde todos os elementos sintáticos e tal se juntam em sufixos e prefixos e tal. Então, a minha conclusão também é, em hebraico, ela não precisa dar tanta explicação. Em Israel, quem está lendo em hebraico sabe muito bem, conhece as referências, né? Sabe o que é essa praça, sabe o que é esse evento que eu contei para vocês. Mas quem está lendo em hebraico e que nunca se deparou com essa realidade do Holocausto Sefaradi, que muita gente não sabe e não sabia, hoje em dia sabe um pouco mais, mas não sabia, achava, não, Sefaradi não sofreram no Holocausto, isso é só do mundo ashkenazi, né? Não houve nada com... Em Israel também era a percepção. Você vê que em hebraico ela tem que dar muito mais explicação, né? Dar muito mais informação. Aí, só para um pouquinho de alegria, ou não? Isso é uma versão de um dos poemas da Matatiaho. Essa é uma outra argentina morando na Espanha. Muita argentina morando na Espanha, viu?
Bom, não vou falar muito disso não. Mas isso é só uma tradução do Martín Fierro. Já ouviram falar do Martín Fierro, da Argentina? É uma língua, é um livro... Todo mundo tem que estudar na escola. É um daqueles, assim, tipo Iracema, do José de Alencar. É tipo assim, todo mundo tem que saber que é formativo, assim, da identidade e cultura nacional argentina. E aí, em 2005, publicaram essa tradução em ladino. Pra quê, né? Enfim, não tem muita razão se você for pensar em público. Então eu vejo como mais uma daquelas iniciativas para, aumentar o repertório da língua ladina, marcar posição e mostrar estamos aqui, e fazer parte, botar o judeu sefaradi como também parte dessa identidade nacional argentina e da cultura, né? Bom, parte desses argentinos, uma é de Denise Leon, que é uma das mais jovens, escrevendo em ladino hoje, também argentina. Uma coisa que acontece quando a gente fala em Latinoamérica, em América Latina, é que ladino é uma língua de exilados, né? Já tinham se exilado da Espanha, foram parar, como a gente viu, no Império Otomano e em outros lugares. Parando na Argentina, ou na América Latina, é um terceiro momento, né? Um outro exílio, uma outra movimentação. Entre os estudiosos de ladino, a tendência é meio que desprezar um pouco isso. Eu batalhei durante anos, hoje em dia está um pouquinho mais assim. Quando eu comecei a falar de ladino em Latinoamérica, os tradicionais estudiosos de ladino olhavam meio enviesado, porque o que é Latinoamérica no mundo disso, né? Porque a Sefarad 3 tem até nome. Tem Sefarad 1, que é a Espanha, Sefarad 2, que seria o Império Otomano, etc. E Sefarad 3, que é o resto do mundo. Então a gente é meio que o resto do mundo. E essa distância geográfica e temporal também causa mudanças na língua. E é parte da razão pela qual também as pessoas olham meio assim. Está muito distante do que seria o ladino original, o certo, o puro. Enfim, todas essas ideias que são, para quem estuda língua ou qualquer coisa, muito nocivas e ruins, né? Falar nisso. E ela recebe muita crítica disso, por isso, que o ladino dela é contaminado, e tem muito espanhol, tem muito castelhano, ou tem muito não sei o quê. Então, ela tem que responder muito a isso várias vezes. E ela dá umas respostas muito interessantes, eu acho que eu coloco em algum lugar aqui. Vou meio que correr aqui. Cadê? Onde eu botei? Bom, ela responde, mas vamos dizendo que eu quero mostrar uma outra coisa. Isso é parte. Eu achei bonitinho isso que ela fala. Do método poético, então, consistirá em enumerar minuciosamente as pequenas coisas, pegando, botando o nariz, até que elas nos entreguem as suas histórias, os seus segredos, o saber sobre o que as rodeia. Trabalhar com os restos do banquete. Ela não trabalha mais com a língua que se falava, com a língua, eu trabalho com os restos do banquete, o que chegou aqui. Porque era minha avó que falava, não era nem meu pai, minha mãe, né? Com as sobras. Tipo, Cazuza, raspas e restos me interessam. É isso que ela fazendo. Eu não sei o que é hebras, nem meu marido que fala espanhol não sabe. Enfim. Fios da nostalgia que seguem de alguma maneira atuando, prolongando-se na língua cotidiana, na música precisa de algumas palavras. Meus poemas de Istambul são um pobre resto de algo grandioso e também uma homenagem que só é possível pela modificação e a perda. Só podemos conservar aquilo que modificamos até senti-lo como próprio. Eu acho muito bacana, bonito. Quer dizer, a consciência, né, de que... É a própria ideia da herança, né? Você só herda, de fato, alguma coisa quando você assume a perda e ousa a transformação, né? Porque se a herança for uma transmissão automática, você de fato não herda aquilo, né? É preciso botar a sua marca, para né? que você de fato modifique.
Para que aquilo ganhe sentido, valor. Né? A herança não tem a ver com conservação, parece, né? Tem a ver com transformação. Existe uma certa manutenção, mas só através da transformação. Mas acho que assim, a modificação e a perda. Essa consciência acho que os poetas agora têm bem, né? Esses que vêm da família. Miriam Moscone é um nome que está muito grande, é mexicana, escrevendo bastante, está em todas as bocas. E ela, como disseram em Jerusalém, eu achei meio engraçado, ela passa o teste da avó. Tipo, se você ouvir ela falando hebraico, ladino, pareceria ser a sua vovó falando. Sim, passava o teste da avó, porque ela sabe os ditos, os provérbios, as coisas que são muito parte da língua. Ok. E ela é boa. E tem, mas é engraçado, eu digo, ela estabelece um diálogo com o Ron Helma, que era muito amigo dela e era vizinho. O tal do Ashkenazita usando o ladino. Embora ela que tenha a herança mesmo e que ainda conhece coisas. E ela... esse aqui é ótimo, não vai dar pra gente ler muito, mas essa aqui ela faz uma gozaçãozinha, né, com os acadêmicos, aquela ideia de que eles querem decidir o que é o que não é, né, e como devem ser feitas as coisas e meio que deixam para trás os que vivem a cultura, os que falam, os que fazem. Então ela coloca. Bom, aí várias coisas acontecendo. E para ficar mais legal, e vocês podem fazer uma pergunta, que nem a Rosane está falando, a gente pode entrar e ir falando para não ficar essa coisa. Vamos começar esse diálogo. Eu quero mostrar para você, só porque é muito legal, isso é muito divertido. Uma das coisas legais que está acontecendo na América Latina, no mundo em geral, mas principalmente na América Latina, é o novos tangos em ladino. Tangos. E o que são tangos, né? Bom, a gente conhece tangos, são os nossos vizinhos, mas a gente sabe que tangos não é só uma dança, né? Tango não é só uma coisa assim, é todo um sistema poético e linguístico. Enfim, existe uma língua que é usada, o lunfardo, né? Que cresceu também das massas de imigração, do encontro de imigrantes internos e externos ali na borda do Rio da Plata, né? É uma dança, mas também é uma coisa poética. Existe um corpus muito definido de canções, de músicas, de poemas de tango. E existe toda essa... enfim, existe esse repertório. E se você vai em Buenos Aires, ainda muito, né? Até os motoristas de táxi, né, vão falar em versos de tango. Então é uma coisa muito maior do que essa dancinha, qualquer coisa que alguns, principalmente nos Estados Unidos, acham que é. E o tango teve uma grande influência no repertório judeu, em geral, e sefaradita em especial, porque é o que eu estou tratando. Mas, se a gente está falando de migrações e movimentações pelo mundo, bom, depois que o tango foi criado, começou a surgir, né, ali no Rio da Prata, vocês lembram, né? Era coisa de marinheiro, de gente suja, de imigrante, de prostituta, não tinha nada. Foi para Londres, foi para Paris, fez um sucesso. Então agora tá bom, agora é coxa, né? Então pôde voltar com um prestígio que obteve na Europa. E aí virou ok. E aí virou uma dança aceita agora pelas classes mais altas na sociedade argentina. E finalmente se transformou num gênero turístico. Bom, turístico mais agora também, né? Mas de identificação nacional, né? Virou aquela coisa, o argentino e o tango, pelo menos, se você pensar na década de 40, 50, depois teve decadência, depois agora voltou, agora tem turista, enfim. Tudo muda com a economia, com as coisas. Mas esse processo de ir para a Europa, ganhar prestígio, voltar e virar gênero e ícone de afirmação, de identidade nacional, foi muito importante. Também por quê? Ao chegar na Europa, muitos outros grupos conheceram e também pegaram para si. Um mundo de canções judaicas tiradas do tango. Em Yiddish está cheio de coisas em tango.
E não só tá cheio de coisa em tango, mas Yiddish até criou um específico, o ghetto tango, que é um gênero, um subgênero do tango. Então, tudo tá... É ótimo para cátedra pensando nisso, em movimentações e migrações, porque a gente pode acompanhar todo esse movimento, né, com a economia, com música, enfim. Então você tem o Jewish Tango, isso aí está em Yiddish, e aqui é só para ver, né, olha só, tango em francês, aí tá ficando chique, tá ficando bom, deixou de ser coisa de prostituta, virou de coisa de aristocrata. Não, nada como Paris para fazer tudo, não. Aí já tá em hebraico, mas você vê, tango, aqui, tango é a bandeira argentina, quer dizer, a coisa de identificação nacional. Agora, lembra quando eu falei, aí vamos voltar, pra ver que tinha sentido, que o repertório sefaradi sempre foi feito de apropriação, de buscar coisas que se gosta, se usa e se transforma. Também se fez isso com tango. Então, aqueles estudiosos, musicólogos que entrevistaram os informantes, acharam vários tangos que foram cantados. Então, um que eu vou mostrar rapidinho não sei se vocês conhecem o Garufa. Vocês vão ouvir. Esse é o original, tá? A coisa é horrível, mas a imagem é horrível, mas é porque eu queria mostrar que tango... Você podia ter tango só tocando, não era pra dançar. É música, show de música. Orquestra. Sos el más rana y te vas de carofa por lo bacán. Tenemos pretensiones que Bataclana y hubiera hecho sexo con un cotán. Durante la semana, vete a laburo el sábado a la noche. Sos un doctor, te tocan las polainas y el cuello duro y te van a impulsar. Te rompedor. Mucha que sos divertido. Vos sos un caso partido. Tu vieja dice que sos un bandido. Não, esse é o tango original. Esse é o tango original argentino, com um montão de gente argentina tocando num bar argentino em Buenos Aires. Aí a gente chega para uma informante. Yo soy una servidera en una casa y soy muy enhuercada al caminar. Los rayos de mis ojos son como brasas y tengo en cada cara a un lunar. Florica, tráeme a beber mi alma. Florica, sin que vea la mañana. Florica, aunque paso mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la ansiedad. Ok, viram? É a mesma melodia. Esse é o Garufa. É a melodia do Garufa, sobre a qual foram colocadas outras palavras, então uma outra letra, que não tem absolutamente nada a ver com o que o Garufa era. E fez uma música, e essa agora é a música sefaradi, né? Repertório sefaradi. É o que a gente chama de cover, e às vezes, né, tem o nome certo, sim, é contrafata. Só que em geral a gente usa esse nome quando a gente está falando de coisa litúrgica, paralitúrgica e tal, mas é a mesma ideia. Pega uma melodia existente, coloca novas palavras, novas coisas sobre ela e pronto, vira uma outra música. E isso é um exemplo. E esse exemplo, enfim, esse é da década de 30, de Monastir, tá? Macedônia, a Europa Oriental. Aí, só pra ver como a prática já existe. Esse é outro tango. Mi caballo murió. Esse é o tango espanhol, aliás.
mi alegría se fue, pues con él se perdió mi cariño más fiel. Mi caballo murió y mi alegría se fue. No hubo un pingo más ligero, ni con sangre más caliente, que mi caballo pampero, mi compañero valiente. Si un compadre me insultaba, amigos tener decía, y su mirada brillaba, como brillaba la mía. Param, pararam. E aí, este é de Tetuán, Marrocos, entrevistado em Madrid. Mi caballo niftar, mi alegría se fue, se la llevó el mamzer que vino de Teruel, ajlas le caiga un taón al shahen el merao, chimpum. Yo a la fuente no veía marmot por la más lograda que la kif un diamante. La negra y preta decía ajlas, cuando te veré haciéndome da finas torta y vino caché. Ok. Já é diferente, né? Mas você vê o mesmo processo, mas já a letra já é mais difícil da gente entender, não é? Porque isso aqui é Raquetia. O cara é de Tetuán, Raquetia. A gente já vê mais as influências árabe, já tem mais palavras árabes, né? E bom. Essa diferença, Raquetia, que é falada É lá em uma. Belém, em Manaus, tem mais árabe do que hebraico. Não é mais árabe que hebraico. Tem mais árabe do que o judeu espanhol da Turquia ou de Salônica. Entendeu? É mais arabizado. Hoje em dia é mais castilhanizado, mas aqui ainda porque é de antes. Então a gente vê, mas olha o hebraico lá, Niftar. Micavalho Niftar, morreu. Isso é hebraico. Alegria. Levou ele Mamzer. Mamzer é hebraico. Que como é que a gente traduz? Filho ilegítimo? Bastardo, obrigada. Você fala em Yiddish, Mamzer? Bom, o Yiddish vem do hebraico. Exato, mesma coisa. Então, no Yiddish fala Mamzer, no ladino fala Mamzer. É hebraico. Todas as línguas estrangeiras, todas as línguas judaicas têm esse componente hebraico e aramaico. Então vão aparecer essas palavras. Que vem no Teruel, Ahla, isso é árabe. Você fala hoje ainda, Halá, né, que entrou no hebraico. Tem várias palavras árabes que estão entrando no hebraico moderno, né? Também. Bom, Shehen, isso é hebraico, é o vizinho. Yiddish, shur. É a mesma palavra. É a mesma palavra. O shur, vizinho. Shurren ou Shachen, em hebraico Shachen, em ladino Shachen. E aí vai. Enfim, você vê? Muitas coisas iguais, parecidas, pronúncias diferentes, mas isso é para mostrar como essa prática já existia, a gente já fazia, pra caramba. E o que está acontecendo é que hoje nós temos, de novo, pessoas fazendo tangos ou traduzindo tangos tradicionais argentinos para o ladino hoje, ou compondo novos tangos em ladino. Mas criar novos tangos em ladino em Buenos Aires é uma loucura quando você pensa nisso. E eu acho que é importante também, nesse processo de talvez ter sefaradis que estão querendo se afirmar como sefaradis ou criar uma cultura específica, uma identidade específica e cultural sefaradi em Buenos Aires. E também meio que questionar também uma visão mais monocultural, ou monocromática, ou tudo de cidadania. Né? E deixar mais clara a participação judaica e dentro dela mais clara a participação sefaradita dos ladino-hablantes também. Então, é dentro desse processo. E aí você vê, vocês conhecem os mariados, né? Well, now the last 2 years. Cadê o uso? Eu vou passar. This É night. tão bonitinha, só The pra... next tune is Mariados, a beautiful time. Fala demais. Tá acabando. Mas vocês podem falar e perguntar. Eu queria comentar, Uhum. é muito
dessa dimensão de vida, assim, porque eu acho que muitas das coisas que você falou, eu sinto assim, uma imensa proximidade com a minha ou a nossa visão em relação ao Yiddish. Assim, essa dimensão de vida de uma língua que estava sempre associada com a morte, com uma língua que tinha morrido, né? Acho que isso que também você trouxe antes, da herança, como sempre uma herança que se transforma, e, portanto, que é recriada, que é recriada ou criada. Né? Porque da mesma maneira que tinha as letras colocadas em melodias lá nos anos 30, que eram anteriores, você hoje tem também, no ladino eu estou aprendendo, né, agora, mas com o Yiddish, e você tem letras que são colocadas em outras melodias folclóricas, ou em músicas que tinham sido criadas na América e que voltam para a Europa, e tangos, por exemplo, Papi Rocha. Eu estava pensando nisso, eu estava falando nisso. E que tem uma letra do gueto, uma letra onde no campo de concentração, depois ela é recriada como letra. Então ela tem vários gêneros, né, textuais e usando essa melodia. Exato. E só no último comentário que está me batendo, todos eles contam histórias. Né? O tango sempre conta história. As músicas Yiddish sempre contam histórias. Né? A Mollis Levena Nice é uma música que começa assim, era uma vez uma história. E pelo que você está mostrando também, né? Tem essa força da história na música. A parte dos tangos no gueto e nos campos de concentração, eu tenho todo um negócio sobre isso, que, né, obviamente não dá tempo, mas é uma história muito interessante de como lá se fez esse subgênero específico, né? Tem muito do Yiddish que a gente conhece. Tem alguns, assim, tem pouco, eu ainda estou pesquisando mais do ladino para ver se eu acho mais, mas tem uma música famosa em ladino, Árvores lloran por lluvias y montañas y por ti, querida amante, todo vivo, donde vou morir. Não. Em tierras ajenas eu vou morrer. Essa música era assim, quando falava em terras alheias, eu vou, né, longínquos, eu vou morrer, a referência que as comunidades pensavam era Espanha. Estou exilada da Espanha, estou longe, estou não sei onde. Em Auschwitz, os prisioneiros gregos em Salônica, quando estavam, desculpa gente, mas quando estavam indo para o forno, foram cantando essa música, mas trocaram a letra e falaram: em tierras de Polônia eu vou morrer. Ou o tierras ajenas aí era ajenas de onde? De Salônica, que agora era um outro exílio. Um outro alheio, de um outro lugar, quer dizer, a referência já mudou, né? E isso é assim, esse é um, e esse a gente sabe. Eu estou tentando achar outros. Nesse contexto da Segunda Guerra, eu tive mês passado em Berlim, e aí, enfim, parte desses tours que você faz na cidade, você é levado à praça em frente à Universidade Humboldt, onde em 1933 se armou a célebre, terrível fogueira em que livros foram queimados pelos estudantes e pelos acadêmicos e pelos professores alemães. Em 1933, então, todo o Kafka foi para a fogueira, enfim, esse judeu que escreveu um alemão de Praga. Então, essa relação que é fortíssima e que vem das coisas que você está pensando, entre essa ideia de uma pureza racial associada a uma pureza linguística, em que medida a língua ladina e todas essas línguas minoritárias, que são línguas apropriativas, não é, de fato, que surgem de situações de mescla, de situações de diáspora, de situações de contato entre diferentes culturas, apropriação de termos e modificação e alteração. Quer dizer, toda essa dinâmica que dá carne a essas línguas minoritárias, lidas de fato como ameaça a essa lógica, esse paradigma, não é, de uma certa língua incorruptível, um alemão puro, né, que não pode se contaminar por
Então tem uma relação de fato, né, forte na tua pesquisa, que tem Sim. essa dimensão política, de valorização e essa dimensão também arqueológica, de escavar essas histórias, essas memórias, né, formar um repertório ladino que está ali todo espalhado num mundo como hoje. Você morando nos Estados Unidos na era Trump, né? Eu imagino que seja assim, fazer pesquisa acadêmica E falar disso se torna cada vez mais importante. E aumentar o volume dessas canções, o que significa, qual é a força disso também no meio acadêmico, que tipo de resistência você encontra, sobretudo nos Estados Unidos em 2017, que eu imagino que não esteja fácil. Não está. Assim, eu acho que a música nesse negócio, eu não sou musicóloga, eu trabalho com literatura, mas cada vez mais eu me debruço sobre a música, porque é um dos gêneros importantes na cultura sefaradi, e como eu disse, a poesia é chave na cultura sefaradi, né? E a música tem sido também muito importante. Você vê, uma das coisas que as pessoas reconhecem logo, né, dentro da cultura do repertório sefaradi, a música. Mas música é aquela coisa que ultrapassa fronteiras, que não pede desculpa, que não é barrada por nada, que tem essa força de furar muros, né? E passar por cima. Então, eu acho que também se torna cada vez mais relevante ver o tipo de colaboração, de trabalho conjunto que tem sido feito com comunidades diferentes. Por exemplo, eu tenho todo um negócio sobre os latinos e os ladinos nos Estados Unidos, como está tendo cada vez mais um trabalho de colaboração entre cantores que cantam em ladino e tal, e outros músicos e cantores que faziam música, que são latinos de lá, e que estão também tentando buscar algumas das origens comuns ou possíveis coisas, mas entra também nessa identificação de uma luta também política, eu acho comum, e uma forma de aumentar o espaço, de também tornar mais visível, de fazer uma coisa boa. Então tem muito trabalho legal sendo feito. E também música, como a gente viu, também é usada muito pelos grupos e pelas nações, né, para construir identidades nacionais. Também tem isso, como a gente vê o samba que virou esse negócio do brasileiro, o tango que virou essa coisa do argentino. Então, é bom entrar em diálogo, quer dizer, discutir também isso, né? Como a música é usada para fazer coisas mais fixas, estanques, e construir essas identidades e cidadanias, assim. Mas, ao mesmo tempo, a música é essa linguagem que pervade tudo, que entra e que não respeita, né, os obstáculos físicos. Então, vai tendo várias versões do texto e variações nas notas, na melodia. E os instrumentos, que de repente, entendeu? A gente tem uma música, você imagina, aliás a gente vai fazer isso. Eu vou dar uma outra, desculpa a palhinha aqui, né, mas eu vou dar uma outra palestra lá no Midrash, no Leblon, e vai ter músico e coisa, e eu acho que uma das coisas que a gente vai fazer é uma dessas músicas hebraicas, judaicas, tradicionais, mas com um montão dos instrumentos brasileiros, né? Um baiano, não sei o quê, shot, chachá, bum, bum. Por quê? Porque o efeito produtivo do ambiente circundante, né? A interação e o diálogo que sempre ocorre entre a cultura judaica e a cultura onde os judeus estão inseridos. E o diálogo é permanente, os dois saem, claro, afetados. Há essa mútua, né? Uhum. Então as coisas vão mudando. Então é por isso também que a música sefaradi tem esse mundo de instrumentos árabes e coisas usadas lá. Por quê? Porque estava dentro do mundo árabe. Né? E assim vai. Então... vamos falando, porque já... Desculpa. O negócio saiu. Vocês conhecem os mareados? Não? Well, now the last 2 years, yes. É uma música tradicional? É um tango. Como encendida, viaja bebiendo linda y fatal. Bebidas y en el frente
foi feita, dessa música, que é um tango conhecido, foi feita uma versão em ladino, chamada Los Chacheados. Eu sempre acho engraçado, porque o chacheado vem do turco. E então a gente pode ouvir. Essa é uma judia de família de Rhodes. Como ascendida, topi bebiendo por tu mazar. Bebías y al calor de la que tú te reías, como vivir. Pena me dio tu parte, mal mirarte yo vi brillar tus ojos. Como una lumbre del río, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el recrimos ha chacheado. Que me importa 150, 200 mil. Y vos llamen los chacheados. Não, isso já... Vamos... Eu perguntei para ela no baixinho quantos eram os falantes do ladino contemporaneamente, são 150 mil. 150, 200 mil, é muito pouco. Em Israel tem uns 100 mil, quer dizer, Israel tem o grosso da coisa. Tem alguns nos Estados Unidos, em Seattle, Seattle, Nova York, alguns em Los Angeles. Tem em Toronto, no Canadá. Tem uns pouquinhos aqui. E... São 150 mil. Quantos são os estudiosos, pesquisadores dessa língua? Você e mais 3? Não, tem mais. Mas assim, que estuda contemporâneo... Eu sei que são mais, mas... Não, contemporâneo tem eu e mais um. O resto tudo estuda antes. Sempre antes. Muitos medieval, claro, o que parece ser. E muitos século XVIII, que é o ápice de alguns gêneros. Contemporâneo, pois é, eu era assim, contemporâneo, Latinoamérica, então, de fato, chato dizer, mas eu tipo meio que abro o caminho. Estou fazendo coisas que quer dizer, eu fiquei feliz agora em Israel, estava num congresso, e aí uma outra pessoa de Israel apresentou alguma coisa sobre Latinoamérica. Eu até falei, meio puxando assim para chatear um pouco alguns espanhóis. Aí eu falei, fico muito contente de ver falando isso agora, aqui, somente aqui, bom. Mas é porque tem alguns espanhóis que difícil, bom. Não vou falar sobre isso. São os estudiosos, os espanhóis, mas... Enfim, então tem vida, muita coisa acontecendo, tá? Ali, aqui e até... Esse aqui é nos Estados Unidos. Até coisa para criança, que eu acho que é muito importante. Porque, como eu disse, a língua nunca se renova se você não tem crianças falando e estudando. Foi assim que se conseguiu revitalizar também, tipo, o havaiano. Foi quando eles abriram escolas que ensinavam havaiano para as escolas, para as crianças no Havaí. E... Então eu acho as iniciativas importantes. E isso aqui é só para vocês saberem que existe. Esse é o Yehuda Poliker, que é um famoso músico popular israelense, muito conhecido, que também abriu muito caminho quando também 86 é um ano assim. Ele publicou um primeiro álbum em Israel que falava sobre a Shoah Sefaradi, porque ele é filho de sobrevivente. E o pai dele teve 3 filhos antes que morreram todos. Então ele é um daqueles que a gente chama replacement kids, os filhos que vêm meio substituir, né, os que morreram e tal, que é um drama em si mesmo. E aí ele, mostrou esse assunto à tona na sociedade israelense, falando disso, segunda geração. E em 2012, ele só fez isso para acabar com essa ideia de vida, porque eu acho que é importante a gente ver que tem coisas sendo produzidas e
os sefaradis que agora decidiram reclamar essa identidade sefaradia também e botar lá fora, bem pública. E se ele fez o álbum sobre Auschwitz, sobre, enfim, os campos. Agora tem muita gente que está voltando a falar e a produzir coisas sobre o que era antes da guerra, sobre o momento de vida, sobre quando existia gente, e produção e cultura. Porque de novo, quando a gente fala morreram todos esses, mas o que morreu? Por que é tão triste? Por que é triste que isso tudo foi destruído? É triste porque toda essa cultura, todos esses livros, todas essas canções, todas essas comidas, todas essas coisas bonitas que existiam foram destruídas. Então, se a gente quer fazer isso reviver, é importante voltar e falar disso, que havia também. E ele fez isso. Então, para acabar, eu só deixo vocês ouvindo o som. Eu esqueci de dizer que ele é um cantor final. Outra língua, como a gente diz, acho qualquer coisa. Limonero, limonero, ¿cuánto valen los limones? Punchadicos tengo yo, pudricos tengo yo, a 2 francos los limones. Esse é o pai cantando. Como la rosa del amor. Esse é ele é o pai. Mesma coisa. 2 ojos como cabello. Por esto me está quemando el corazón. Brulla yo, frega yo. El fuego ya se enciende. Ok. É isso aí. Isso é o pai cantando. E isso é pregoneiro, quando são os ambulantes na rua. Os gritos de vida de uma cidade que existe com vida. Com as pessoas vendendo coisas nas ruas, o outro comprando. É isso, então. Limoneiro, limoneiro. Quem quer comprar limão? E com limão, a gente acaba. Alguém gostaria de comentar, perguntar? Eu gostaria. Vai lá, Beto. Nossa, Monique, assim, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo seu choro, pela sua dança, pela sua música. A gente acabou de sair de uma aula também muito especial, que foi a primeira aula da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. E eu sou de Relações Internacionais, né? Venho de uma formação de direito, política internacional, mas em algum momento do meu percurso eu encontrei o Jacques Derrida e desde esse encontro eu comecei a ler um pouco sobre linguagem, né? E de certa maneira, em diferentes momentos, eu fiquei me perguntando a relação fundamental da linguagem com a ideia de casa, de morada, né? E nesse sentido de vida ou sobrevida, né? Agora, falando da morte, quando você falou, né, o que morre, fiquei imaginando o Boaventura de Souza Santos usa o termo, né, epistemocídio, né, para chamar a atenção para o genocídio em relação o genocídio de uma cultura, de uma forma de vida, né? Eu me pergunto se não é também um pouco por aí, né? Quando morre uma língua é uma forma de genocídio, né? Porque é o mundo que é morto. Né? Uhum. E nesse sentido, eu gostaria muito se você pudesse falar um pouco mais, que me pareceu desde o início, né, bastante político o teu projeto, né? Se você pudesse falar um pouco mais sobre a sua concepção de multilingualismo, como você colocou lá no começo, né? E como você entende isso em relação à política. Eu não pude deixar de lembrar em algum momento da tua apresentação uma passagem num texto mais recente da Butler com a Spivak, cujo título do livro é Who Sings the Nation State,
E aí a Butler, ela chama a atenção de um caso no governo Bush, né, e você mora nos Estados Unidos, em que alguns latinos cantaram um hino norte-americano em espanhol, né, porque eles se identificavam com os Estados Unidos, mas também se identificavam com a língua, né, e isso foi proibido, né. E aí, essa, digamos, política da linguagem, né, acho que a Butler ela pega para trazer a importância de pensar, digamos assim, a linguagem em relação a uma política de pertencimento, né, que de alguma forma pode ser direcionada para uma política de identidade nacional, com, né, todos os perigos e violências inerentes a essa virada em direção ao puro, autêntico, né, ou essa maravilhosa demonstração, né, de uma língua que vem do outro, de outros lugares, e que está sempre, na verdade, no entre, digamos assim, né? Ao invés de identidade, para usar um termo de um amigo meu aqui da filosofia, a gente está na ordem da identridade, né? No seio da identidade é colocado o entre, essa coisa... Você bem falou de Derrida, né? Pois é. Então, assim, eu desculpa falar tanto, mas é que a tua fala realmente... Não, obrigada. Alguém quer mais alguma pergunta? Quer aumentar, quer falar mais, adicionar a pergunta para eu responder? Foi dito que realmente foi uma das primeiras ações do governo Trump, no primeiro mês, foi retirar o site em espanhol da Casa Branca, né? Foi um diálogo muito próximo do que você disse, e com essa questão toda dessa ação política que a língua tem o poder de fazer como apagamento ou como reforço. Eu acho que só para acrescentar, e aí não a dimensão política, mas a dimensão da casa, a dimensão afetiva, familiar, não sei se por pudor ou vergonha, em nenhum momento você falou da sua conexão com essa língua, mas a gente percebeu várias vezes pela sua emoção, pelo quão fluente você é, que, né, a tua escolha de pesquisa acadêmica, ela certamente tem um componente biográfico que ficou de fora da fala hoje, mas eu teria curiosidade de saber por que isso. A gente está diante assim, de um especialista, não é qualquer momento que a gente tem chance de ter notícia de uma coisa que, se você não estivesse aqui hoje, a maior parte de nós nunca ia ter notícia. Que essa língua existe, de onde ela vem, qual é a sonoridade dela, quais são os caracteres. Então, assim, a gente está entrando num mundo, né, está abrindo uma porta nova, mas eu tenho certeza que... Da onde isso vem? Da onde isso vem? Qual é a tua história e a tua conexão com essa história? Bom, vou tentar responder um pouco assim de tudo, mais ou menos, e algumas coisas eu não vou responder. O Balbuena tá traindo aí, né? Sobrenome. Eu tenho Rodrigues. Eu tenho Rodrigues. Então. Um sobrenome que você encontra muito na Turquia, você encontra muito em vários lugares, e claro, muito brasileiro também, né? Mas que também é um português, então é uma outra diáspora sefaradi também. Não esqueçamos que, lembra quando eu mostrei o mapinha para onde foram? Tem toda a diáspora ocidental e a oriental. O ladino é a língua sefaradi par excellence dos sefaradis orientais. A língua dos sefaradis ocidentais, adivinha que língua era, na verdade? Não? Mais chance, alguém? Mais? Vamos lá, gente. Que língua seria a língua dos sefaradis ocidentais? Português. Português. Essa era a língua dos sefaradis ocidentais. A língua franca era o português. E o espanhol, claro, era a língua literária. Era a língua de prestígio para textos literários e coisas assim. Você chegou a dizer no início da palestra que são os judeus sefaradis, não sei se chegou. Pois é, nem sei, né? Nunca defini para vocês, porque eles foram expulsos da Espanha, né? Daquele território. Aí lembra, da Espanha foram para Portugal. Muitos, mas não só, mas muitos foram, outros foram para outros lugares. E aí de Portugal, bom, todo mundo acabou saindo, ou ficando lá, porque foram convertidos à força, né? De uma vez só, batizados. Não sei se você sabe dessa história. Os judeus todos foram chamados para o porto. E aí o padre foi lá e pum! Batizou todo mundo de uma vez só. Foi assim que eles viraram cristãos novos. E foi assim que os judeus viraram cristãos. E foi assim que muitos vieram para descobrir o Brasil e para colonizar o Brasil.
e para ter os territórios, o Tratado de Tordesilhas. Tá? Só vendo como a história sefaradista está tão conectada com a história do Brasil, a história do descobrimento e a história colonial brasileira. Sefaradistas são os da diáspora. São os judeus originários da Península Ibérica. Portugal e Espanha. Os judeus sefaradistas são os judeus originalmente que habitavam a Península Ibérica e que foram expulsos e se espalharam. E se espalharam pela diáspora. Sefaradita dos judeus falavam espanhol. Sefarad em espanhol, em hebraico significa Espanha. Foram expulsos da Palestina. Sim, mas um dia foram expulsos da Palestina também. Sim, por isso que já é um segundo exílio. Porque, na verdade, por que eles estavam na Espanha? Porque já vieram antes, quando foram expulsos em 586, antes da Era Comum. E, quer dizer, a presença judaica no território que hoje é a Espanha é muito antiga e que vem dos primeiros exílios. Então, quer dizer, é uma sucessão de exílios, né? E é muito interessante. Isso para entrar meio assim na questão de línguas e multilinguismo e tal. Era, né, muito tradicional e muito normal que os judeus falassem muitas línguas. Até pouco tempo. Todo mundo tinha que falar várias línguas. Você tinha a língua da casa, você tinha a língua dos estudos, que era o hebraico, a língua sagrada, que era o hebraico, a língua que falava em casa, a língua que falava na rua, a língua que fazia comércio com os outros circundantes. Todo mundo falava 5 línguas, entendeu? E não havia nenhum problema com isso, via? Todo mundo sabia quem era quem, funcionava, né? Tinha a língua da pós. A vida judaica é uma vida que é estabelecida numa estrutura diglóssica. Diglossia é isso, é a existência de línguas distintas que têm funções distintas, que têm papéis distintos. Então, o papel do hebraico era o papel ligado ao quê? A vida sagrada, a reza, o estudo da Bíblia, da liturgia, do Talmud, do não sei o quê. Bom, bem que o Talmud era aramaico também. E então ligado aos homens, então tem essa coisa de gênero também que define, porque a língua de estudo, o estudo era dos homens, então o hebraico era ligado mais aos homens, a língua vernácula era a língua da casa e a língua de falar com as crianças, a língua do carinho, do afeto, né? E também era a língua muitas vezes da rua, mas aí só que na rua tinha as outras línguas, a língua das comunidades circundantes e tal e tal. Mas, enfim, todas as comunidades judaicas eram diglóssicas, então pelo menos 2 já tinha, no mínimo. E tem outros, porque tem a literária, né, e tal, enfim. Essa identificação entre, e não o que a gente conhece tão bem, língua, território, país, identidade, sei lá o quê, é uma invenção muito recente, historicamente falando. É uma invenção muito recente. E é uma invenção dessa mentalidade, enfim, do nacionalismo que vem do quê? Final do século XVIII, né? Do século XVIII para XIX. Quando se começou a tentar fazer essa identificação muito mecânica e limitadora entre um povo, uma língua, um território, um não sei o quê. Um exército. E aí um exército, claro, precisa disso. É verdade. Voltamos ao Hellman, que escolheu a língua diaspora porque é aquela que não tem, né? Um exército e uma coisa atrás dela. Então, esses esforços em limitar as línguas e a quantidade de língua que se pode falar seguem, né, esse ímpeto nacionalista e meio ditadorzinho, né, que é recente historicamente, mas que não é novo pra gente. E que não tem muita lógica. Quer dizer, as comunidades funcionaram bem com várias línguas e sabiam sabiam conviver entre si e dividir as tarefas e fazer as coisas, né? No Império Otomano era diferente também, porque eles eram organizados em milés, que eram comunidades que tinham sua própria autonomia política. Então os judeus tinham a sua própria corte, né? Seus próprios
tribunais, né? E tudo mais, e falavam sua língua e tinham sua própria imprensa e tal, e funcionava dentro do resto da comunidade também, mas tinha sua autonomia. Os armênios tinham sua autonomia, tinham sua mesma coisa, os outros, e era assim que funcionava. Com o desmembramento do Império Otomano e a criação dos Estados-nação, que formou todos esses novos países que a gente hoje conhece, que criam fronteiras arbitrárias, claro, existem os curdos. Tem curdo no Iraque, curdo na Turquia, curdo sei lá onde. É uma nação, é a nação curda, dividida em 3 países modernos. E eles também estão lutando pela sua independência, né? Pela sua formação, enfim, sua autonomia, autodeterminação. Então, esses estados modernos criam essas fronteiras arbitrárias, partem, e aí tentam impor essa noção, essa noção de cidadão que é muito limitada e que a gente se bate muito. A Argentina, com que eu trabalho até 94, bom, a definição de argentino, cidadão argentino era um cristão. Tem vários países onde a definição de cidadão inclui ser cristão, ser isso, ser aquilo. Quer dizer, é complicado, né? Mas, bom, tô me perdendo, tem a ver com isso, mas... Estou só preocupada que eu acho que uma hora aqui, se você puder só dar um micro palhinho da sua biografia, sua conexão com a língua, e a gente terminar. Então, claro, então a língua tem essa coisa política e... A minha biografia, eu tento não falar da minha biografia. Desculpa, não queria te pressionar, é uma curiosidade. Na verdade, eu não sou uma falante de ladino. Eu aprendi com falantes nativos, meus velhos amigos, em vários níveis. A minha amiga tinha, na época, 85 anos. Eu devia ter, não sei. Então, velhos amigos que eram falantes nativos e falavam, mas eu sabia ler, eles não sabiam. Eu sabia ler Rashi e eles ficavam sempre, você sabe ler Rashi. Você não tem essa história familiar. Não tem a história familiar, porque também aí entra a coisa do ocidental e o oriental. Eram ocidentais, mas e os turcos que, não vêm do meu lado. Lá vendo o meu turquinho ali, olha o meu turquinho lourinho, olha o meu filho louro desse jeito que é turco também. Cujo o nome da família é Al-Azraq, que é em árabe, e sabe o que quer dizer? O de olhos azuis. E ele tem olhos azuis, eu falei, ele é o real Al-Azraq. Mas o multilinguismo, sim, uma coisa de família e essa preocupação. Com pais estrangeiros, imigrantes, mãe professora de línguas, e eu mesma que estive em tantos lugares. Isso sempre foi o meu prazer e a minha preocupação, né? Prazer e dor juntos, assim, mais ou menos, mas a consciência linguística e a consciência da importância da multiplicidade linguística é algo que eu sinto forte. E por isso também, meu filhinho fala português. É algo que eu resolvi, ele vai falar. Eu sou a única que fala português com ele lá, mas ele fala português. E esse esforço de manter o leque de línguas e de saber de como é importante, e de como as línguas podem ser usadas de modos diferentes também. De como você pode lançar mão também de modos diferentes. Não que a gente sempre tenha opção. Eu não quero que pense que, quando eu falo escolha de línguas, não é como se a gente estivesse no restaurante, olhasse o menu e, hoje eu vou, porque não é assim. Às vezes a gente tem que usar, né? A gente é obrigado, mas as línguas servem e fazem da gente algo maior e melhor. Veem um mundo diferente e nos trazem a outros, porque, claro, aquele meio chavão, né? De que cada língua traz o mundo e cada língua te faz ver diferentemente, é verdade. E isso te deixa mais humano e te deixa perceber que o outro não é tão outro e também é humano. É isso. Deve ser muito
novo, a professora Monique, todos os colegas, parceiros, muito obrigada, gente. alunos, enfim. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.